Tudo bem, turma? Estamos novamente aqui no Debate em Temas. É um projeto precioso, né? Que a gente faz com muito carinho para vocês, né? E hoje a explanação vai ser crucial, vai ser muito bom, muito boa, né? Porque a gente vai falar de uma questão que caiu ainda esse 2021 no Sebrae. Basicamente, tiveram apenas duas, na minha concepção da Sebrae, só teve duas provas, né? Que foi a do TCE Rio e da Codevasf. Esse é para o cargo de auditor e a Codevasf o cargo de advogado público, né? E caiu uma questão extremamente interessante, né, de direito ambiental na peça, né, na discursiva, e a princípio, a priori, professor Miro, parecia ter uma questão tranquila, né, parecia ter uma questão tranquila, só que quando saíram as notas, foram bastante notas que não coincideram com o espelho, porque o espelho, de certa forma, foi mais o espelho de reproduzir, né, quase que integralmente um voto no ministro Hermes Benjamin, né, grande, as matérias quase todas do meio ambiente, as relatorias dele são perfeitas. E aí, nesse intervalo aí, a gente vai discutir, né? E o caso concreto se trata da súmula 629 do STJ, não é isso, professor? Exatamente, Jefferson. Professor Jefferson, mais uma vez aqui nós estamos nesse debate em temas e hoje analisando os aspectos materiais e processuais que envolvem essa súmula 629, né? Que é relativamente recente, ali de final de 2018, 2009 e 2020 caíram também ela. Então, muito, né, em todas as fases do concurso, essa súmula e todo o histórico, né, que está por trás dela é importante para a sua prova. Tá, e para a gente iniciar, eu já vou começar compartilhando a tela aqui. Hoje começou, foi cedo aqui eu compartilhar, né? Que a gente vai ver logo a questão e aí, a partir daí, a gente vai debater como caiu no espelho, né? O que o espelho exigia. E não tem outro. É CESP, FCC, UNESP e outros bancos. É cara crachá. Eles olham no espelho, se sua resposta estiver condizente, vai pontuar. Se não tiver, não vai pontuar. Vamos compartilhar aqui a tela. Vamos dar 5. Tá aqui, né? Então, aqui, o espelho foi isso. Ó, vamos lá. A questão aparentemente tranquila, mas muita gente rodou, muito mesmo. E a questão vem dizendo que, em face dos danos do meio ambiente provocados pela supressão da vegetação nativa e a edificação irregular, que começa em área de preservação permanente, ou seja, a APP, foi ajuizada uma ACP, Ação Civil Pública, requerendo a reparação da área degradada. Reparação, a compensação e a indenização em dinheiro e a abstenção, né? Ou seja, a obrigação de não fazer, a abstenção de uso e de nova lesão. Muita coisa aqui dentro da CT, certo? Em suas alegações, o réu, né, defende que a acumulação de obrigação de fazer, não fazer, de pagar, figura um bis e idem, e que a possibilidade técnica e futura de restabelecimento in natura afasta o dever de indenizar, né, a alegação dele. O juiz, né, sob entendimento que não procedem as alegações do réu, julgou o pedido procedente, né? Ou seja, não deu causa, não deu favorável ao réu, né? Julgou procedente a ACP. Considerando essa zona hipotética, redige um texto dissertativo apontando, dissertativo jurídico, claro, de forma fundamentada a decisão do juiz, né? Se foi correto ou não, conforme o entendimento do STJ. Olha, CESP dizendo, ó, conforme o entendimento tal, facilitou, né? Porque a gente já quem fez a prova já sabia, né, do que é que se tratava com o entendimento cobrado, mas quem não conhecesse o julgado em específico e a súmula específica, basicamente uma informação importante, nessas provas, se você, não necessariamente você precisa citar a súmula, você precisa citar o que diz a súmula, né? Por quê? Agora, se você tiver certeza, você cita a súmula, porque provavelmente vai estar no espelho. E se você citar, não tiver certeza de citar a súmula errada, você vai perder ponto, pode perder ponto. Então, assim, se você não tem certeza, cite só o entendimento, a tese da súmula. No que toca já a esse primeiro ponto, né, a gente tem que começar, eu vou voltar aqui, professor. Tá compartilhado ainda? Não, voltou. Eu vou começar já informando, né, a todos vocês aqui sobre um ponto crucial, né? A gente não pode iniciar sem começar pela Constituição. Não sei se você concorda também, professor. Tem que começar logo pela Carta Magna. Exatamente. Partiu para uma questão discursiva, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar ali um fundamento constitucional, para a partir dali você desenvolver o seu raciocínio. Exatamente. E no que toca ao ponto da Constituição, né, é o célebre artigo 225, e nele diz muita coisa, né? Eu vou ler aqui de maneira rápida,
vocês pegarem. O artigo 225 cabe à sua Constituição. Todos, né, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ora, só nesse artigo aqui já mora um monte de princípio, né? A gente já começa frisando que o meio ambiente é um direito de terceira dimensão, né? Antigamente era chamado de geração, mas a nomenclatura técnica correta é dimensão, né? Por quê? A terceira dimensão está envolto a questão do meio ambiente, da solidariedade, dos aspectos sociais. E é bem interessante frisar também os de primeira dimensão, são os aspectos negativos, né? Porque inicialmente buscava ter a liberdade, né? Ter direito à vida, né? Os direitos civis, direitos políticos que não existiam. Então, assim, primeira dimensão, os aspectos negativos, direito de liberdade. Lembra disso que fica mais fácil. Segunda dimensão, depois que adquiriu a liberdade, o indivíduo não tinha a assistência do Estado. Então, na segunda dimensão, são os aspectos positivos, né? São direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, que o indivíduo buscou. E em terceira dimensão, é muito tranquilo lembrar essas três dimensões, é a questão do meio ambiente, da solidariedade e da fraternidade. Existe, é evidente, várias dimensões, chega a sétima, oitava, que não vem um caso aqui em tela, né? E no que toca ao artigo livre, né, é muito importante frisar alguns lembrando que essas dimensões, professor, lembrando que essas dimensões foi idealizada na década de 70 por Karel Vazak, né? Aí depois Exatamente. os constitucionalistas foram aprimorando, já tem até a sétima, oitava. Exatamente, muito bem lembrado aí, Karel Vazak, né? O professor Clécio gosta, né, também de mencionar em suas aulas, Karel Vazak. É isso. E aqui a gente pode aprender de cara, né, alguns princípios aqui dentro do artigo 25, quando ele diz, né, que temos o poder público e a sociedade, né, tem que defender o meio ambiente, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui nada mais ele está falando do princípio da solidariedade intergeracional, que também é conhecido como o princípio da diacrônica, né, às vezes porque ele se remete ao futuro, né. Então, se você vê o princípio da diacrônica, faça interligação com o princípio da solidariedade intergeracional, entre gerações, né? Preservar o meio ambiente para gerações presentes e futuras. Diacrônica é a mesma coisa de preservar para o futuro. E sincrônica, o princípio da sincrônica, é o presente. Né? É o presente. É basicamente isso. No que toca ao espelho do Sebrasp, que é o caso em questão, ele cobrou quase que literal, né, a súmula 629, né, que foi consubstanciada pelo STJ. Eu vou novamente reproduzir para a gente conhecer a súmula aqui e ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, 629. Quanto ao dano ao meio ambiente, o que é que diz a súmula? É admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou de não fazer, cumulada para indenizar, ou seja, muito categórica que é a súmula, né? É uma tesezinha consubstanciada dessa súmula. Então, assim, é admitido, sim, a acumulação, né? De não fazer, de fazer e indenizar. Né? Por isso que o juiz lá da causa, né, deu improcedente às alegações do réu, né? O que mais que temos a acrescentar nesse ponto? Por exemplo, o espelho da prova era categórico, né, no sentido de exigir, né, do candidato que ele abordasse três aspectos, né? E aí eu vou, novamente, peço licença de vocês para reproduzir aqui, para ficar mais fácil vocês enxergarem. Aí, ó. O que é que o espelho pedia, né, da prova? Pedia princípios que você redigisse, né, primeiro parágrafo, sobre os princípios do poluidor pagador e da reparação íntegro, degradação remanescente ou reflexo, você tinha que discorrer sobre isso, porque senão você não pontuava, e possibilidade de reparação futura, não se mostra suficiente. Você tinha que discorrer também sobre isso, se mostra ou não suficiente a reparação daquele dano provocado pelo aquele infrator, né? Se mostra suficiente, o que acontece? Se não se mostra suficiente, o que é que vai ter que acontecer? Vocês tinham que agir sobre isso. É por isso que a gente iniciou explicando que não estava tão fácil assim, né? A princípio, quando você lembrasse da súmula, né, já bem tranquila de você lembrar, não basta mais, hoje em dia não basta mais ser suficiente, não é mais suficiente lembrar apenas da súmula. Você tem que saber como se deu, como se ocorreu aquele julgado. Então, está claro e evidente aí, né, pelo espelho cobrado da prova, né? Por quê? Por exemplo, o candidato poderia pensar assim, então, aqui nós vamos falar. A dica que é importante frisar, né? Dentro da sua
prova, sempre se atenham ao que pede, claro, a pergunta, né? Mas, se a gente está falando vai falar de princípio do meio ambiente, né? Você poderia ter colocado na prova o princípio da prevenção, poderia lembrar também, né? O princípio da prevenção, da precaução, né? Do usuário pagador, né? O poluidor pagador, mas o poluidor pagador estava no espelho, né? Então, assim, o que a CESP pediu? Poluidor, pagador e reparação em íntegro, né? É isso. E o poluidor pagador? Você tem algo... Um ponto interessante que o senhor mencionou, importante em relação a não só o enunciado da súmula, né, do verbete, que a pessoa tem que entender o que está por trás, principalmente em matéria ambiental. Em matéria ambiental, ela é cerceada de princípios, né? Como todas as outras disciplinas, mas principalmente na seara ambiental. Então, essas súmulas em direito ambiental sempre tem um ou dois princípios ali que norteou a edição do súmula. Então, quando você, principalmente as súmulas de direito ambiental, procure saber não memorizar o verbete, mas os princípios que nortearam a edição daquela súmula. Exatamente. Inclusive, professor, às vezes uma outra pessoa, né, tal, sempre me pergunta, né, como que eu faço para ler a jurisprudência. Eu particularmente adoro ler jurisprudência, né? Então, eu sempre digo, a fonte basicamente é o Dizer Direito e o site, né, no STF, STJ para pegar na fonte também, porque o Dizer Direito ele demora um pouco. Mas o Dizer Direito não fuja disso, né? Leia o completo, não leia o resumido. As provas estão cobrando completo. Então, assim, o princípio do poluidor pagador que cobrou na prova da Sebrasco nada mais é é um princípio, né? Também é chamado de princípio da responsabilidade. Por quê? Ele evita que você, o empresário, ou quem estiver poluindo, né? Que o infrator que estiver poluindo, tenha apenas lucros, né? E não socialize as despesas. É por isso que existe a máxima, que o princípio evita a privatização dos lucros e socialização da despesa. Então, o princípio é justamente para isso. Ó. Vai evitar que você só lucre nisso, né? Você vai ter que socializar a despesa. Então, você vai ter que pagar, claro, por ter poluído. Sempre, quando a gente fala em poluição aqui, que fique claro que é aquela poluição usando sempre os meios moderados, a autorização dos órgãos competentes, né? É questão de desenvolvimento sustentável. Também há uma máxima em volta do princípio do pagador, você poderia explorar, que é a internalização das externalidades negativas, né? Uma vez que você está poluindo, você vai ter também que internalizar aquelas externalidades. Muito interessante, assim, em relação a esse princípio, que como a nossa proposta aqui é do básico ao aprofundado, é básico lembrar que o nome do princípio é poluidor-pagador, e não pagador-poluidor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem a Constituição e nem a legislação ambiental uma carta branca para os empresários ou para quem vai se enveredar no ambiental de poluir. O que ela está querendo dizer é que você pode sim ter o seu empreendimento, né, construir o seu empreendimento. Através desse princípio, você tem que ressarcir, você tem que compensar o dano daquilo ali. Então, poluidor pagador é isso, e não pagador poluidor. É muito interessante lembrar desse ponto. Até porque não se paga para poluir. Não é isso que a Constituição, ela quer que você construa, você pode até degradar o meio ambiente, mas nos limites da legislação ambiental e que o licenciamento permite. Exatamente. Essa questão que você mencionou, professor, de pagar para poluir, se remete um pouco ao princípio do usuário pagador. E o grande exemplo, a máxima, né? Se você está usando recursos do meio ambiente, grande exemplo, né? O consumo de água, né? Que chega na sua casa, água encanada. Você é um usuário pagador, porque você está usufruindo, né, de um bem, né, macroambiental, vamos dizer assim, né? Na qual você tem essas taxas, essas tarifas, elas existem justamente para que você tenha um consumo consciente e um consumo responsável. É por isso que está o princípio chamado de usuário pagador. Né? É importante também lembrar uma coisa, professor, interessante aqui, né? Da natureza não poderia passar em branco, porque a gente está analisando, claro, essa questão caiu como um plano de fundo, vamos dizer assim, né? Mas a abordagem sempre é ampla, né? Como o professor já falou, do básico ao aprofundado, que é o objetivo aqui do nosso tema, debater, formar capacidade de conhecimento para quem está nos acompanhando. Não se poderia deixar de olvidar a questão da natureza própria terreno, né? Ou seja,
independentemente do sujeito que poluiu, né, o meio infrator, se é o proprietário, se vendeu, é um possuidor, se alugou, então, assim, independe, né, é o que diz a súmula 623 da STJ, essa súmula você tem que saber, né, a qual a súmula diz assim, as obrigações ambientais possuem natureza própria, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou do possuidor atual e dos anteriores à escolha do credor. Olha que massa, né? A escolha do credor. Até, por exemplo, o anterior tinha um grande porte financeiro, né? Se ele tinha um grande porte financeiro e o atual não tem, você pode cobrar até do anterior, né? Tendo vista a É o questão mesmo do meio raciocínio ambiente. lá do direito civil, né? Acompanha a coisa, vulgarmente falando, né? Então, o ônus acompanha a coisa, é que nem aqui no direito ambiental, o ônus acompanha quem está ali naquele imóvel, por assim dizer. Exatamente. Excelente. E não poderia também deixar de falar de que isso tem em volta, né, uma teoria, né, chamada Deep Pocket Doctrine, né, que nada mais é do que a teoria do bolso profundo. A gente está falando da natureza do próprio terreno, né, de também ser indenizado pelo infrator anterior, né. E a teoria do bolso profundo, como o próprio nome diz, vai responsabilizar solidariamente todos aqueles, né, que tiveram e praticaram algum tipo de infração. Ou seja, a teoria do bolso profundo vai pegar, né, de certa forma, entre aspas, justamente aqueles que têm uma condição melhor para responsabilizá-lo que ele venha indenizar a degradação que foi feita no meio ambiente. Então, assim, teoria do bolso profundo, ou Deep Pocket Doctrine, é nesse contexto. Então, você viu na sua prova, segunda fase, primeira fase, já sabe aqui do que é que está se falando. É isso, professor? Algo mais a dizer? Tem até um outro aspecto interessante aqui que eu vou já mencionar, né? Acho que não sei se o professor travou, mas o outro aspecto interessante aqui, vamos ver se ele não volta, né? O outro aspecto interessante é do que trata o punitivo damages, né? O punitivo damages, ele também nasce nesse contexto, né? E o punitivo damages nada mais é, né, que punir, né, para que sirva, punir esses infratores para que sirva de desestímulo, né? Ou seja, teoria do desestímulo tem tudo a ver com punitivo damages, que nada mais é do que um aspecto. Voltou aí, professor. O senhor travou, eu continuei, eu achei que fosse um problema técnico, né? Estou falando aqui do punitivo Foi, caiu damages. aqui. Caiu aqui. Vamos Acontece. continuar. Acontece. Ao vivo aqui não tem disso, né? Ao vivo, Então, vamos assim, continuar. o punitivo, estou falando do punitivo damages, né? Que Sim. ele nasce no contexto da teoria do desestímulo, né? Já que a gente já falou do Deep Pocket Doctrine, nada mais melhor do que falar também do punitivo damages, que é uma espécie de cobrar, né? Para que aqueles infratores, cobrar a altura, vamos dizer assim, né? Que não seja uma indenização pífia, irrisória, né? Quando você invocar o punitivo damages, por um exemplo, uma grande empresa de grande porte, é que ele vinha a ser responsabilizado a depender da sua capacidade econômica que ele tem. Por quê? Uma empresa fatura milhões, 30 milhões anuais, né? E aí, ele é punido, né, com uma multa de, sei lá, 50 mil reais, não fez cócegas, é como se compensasse o dano. Então, assim, a teoria do desestímulo, ele nasce nesse contexto do punitivo damages, o objetivo de punir e fazer com que o infrator compreenda, né, as consequências de sua prática. Nesse contexto é interessante pontuar também. Professor, muito interessante essa questão do punitivo damages, trazendo aqui para somar sobre esse tema o princípio da insignificância, né? Se o examinador lhe perguntar, candidato, o princípio da insignificância, ele é aplicado aos crimes ambientais? Isso aí é muita gente passeia sobre esse tema. Ele é aplicável, dependendo, né, se não tiver uma recorrência, o STJ já sedimenta isso aí. Isso aí também está internamente ligado aos delitos de acumulação, já puxando aqui para o âmbito penal, que é aquele de condutas, a soma das condutas, ela para provocar um resultado expressivo. É como um pescador, né, vai lá sozinho, pesca um peixe, né, sem autorização legal. Agora, várias pessoas pescando, lesão bem maior. Então, um dos requisitos. Sim, professor. O exemplo clássico disso aí, não tem como não lembrar, o caso do próprio Bolsonaro, né, que foi aplicado no Exato. princípio da insignificância.
Exato. Então, na CA é perfeitamente aplicável, preenchidos os requisitos do princípio da insignificância. Mas quando o senhor falou no punitivo damages, eu lembrei do princípio da insignificância no âmbito civil. No âmbito civil. Você pode pensar assim, poxa, mas é aplicável? Se no âmbito penal é aplicável, então no âmbito civil é possivelmente aplicável. Não. A resposta é negativa, não. Puramente por conta da natureza. Na responsabilidade civil ambiental, por mais ínfima que ela seja, ela não é rechaçada por conta disso aí mesmo que o senhor falou, por conta da educação socioambiental. Então, a responsabilidade civil ambiental, ela tem uma natureza ressarcitória. A responsabilidade administrativa e criminal é natureza punitiva, porque a responsabilidade civil ela não admite o princípio da exigência, mesmo que seja ínfimo o bem lesado, né? Interessante, muito bem pontuado, professor. E eu também não poderia deixar de falar uma coisa bem básica, né, que é os princípios, só para discorrer, para ficar aqui registrado também, para quem não conhecer, conhecer, dos princípios da prevenção e da precaução. Esses são almas gêmeas, eles andam um colado no outro, né? E da prevenção, né, como eu vou dizer até o mnemônico, por exemplo, para vocês também aprenderem, Professor, prevenção. o senhor tem o trabalho de esclarecer isso, porque várias pessoas se confundem com provas. Então, o senhor está com a bola, esclarecer de uma vez por toda a diferenciação desses dois princípios. Muito, muito bem, professor. O princípio da prevenção, assim, para um critério mínimo para você nunca mais errar na sua prova, prevém. Lembra do e lembra do certo, né? Então, assim, prevenção, o princípio da prevenção está calcado, né, quando se tem a certeza científica, né? Você lembra desse princípio, prevém o de certo, de certeza, né? Ou seja, há uma certeza, né, prevenção, de que haverá um dano para determinada atividade. Então, assim, tem que ser tomado os máximos cuidados, todas as exigências, né, do que é feita, né? O plano que é elaborado tem que ser tomado em consideração, porque é certo o prejuízo, é certo o dano, né? E o da precaução, você lembra do A, precaução, você nunca mais vai errar. O A, você raciocina como dúvida, né? E há uma incerteza, o A de dúvida, né? Decora assim fica mais fácil, você sabendo da prevenção. Então, assim, o da precaução, não existe a certeza científica, né? Só se sabe que vai gerar os riscos. Não é que não tem risco sim, tem um potencial de dano, só que não se tem a certeza daquele prejuízo, certo? É basicamente isso para ficar gravado. No que toca ao segundo aspecto, professor, só para a gente falar do espelho, a gente falou do pagador, né? A reparação integral deve haver, se for possível, né? No caso, geralmente no dano do meio ambiente, nem sempre é possível a reparação, né? Mas o entendimento consolidado sobre a reparação integral é no que toca a ser indenizado, né? Questão financeira, e se não for, puder ser reflorestado ou algo do gênero, ou recomposto aquela biota, um dos entendimentos já consolidado é que essa reconstrução, essa reparação seja feita em biota de igual gênero, né, de mesma biota, né, com as preferências de proximidade. Se não puder, em outra biota de igual contexto. O outro aspecto que tinha no espelho era a questão da degradação remanescente ou reflexo. Não tem como dissociar além daquilo ali, sem você lembrar de que o dano que você provoca em um X lugar, né? Você provocou um dano aqui, um exemplo, na cidade de Teresina, no interior X, né? Na zona rural X de Teresina. Aquele dano ali, ele não vai ficar só restrito ali, né? Não vai ficar. Ele causa um reflexo, né? Bem maior, bem mais amplo. Então, assim, você tinha que pontuar dentro do espelho falando da degradação que sobra, da degradação reflexa. E como não lembrar do princípio da ubiquidade, né? Ubiquidade quer dizer justamente isso, que o dano ele se expande, né? E aí, como dizia o espelho, né? Para ver como não foi tão tranquila essa questão na prova dessa discursiva, né? O dano, aqui vem dizendo que o dano, a degradação remanescente por reflexo interpõe-se à conduta lesiva, né, e ao pleno restabelecimento da recomposição da biota, qual seja a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, que é o dano transitório, eu queria que você pusesse isso, o dano transitório, e o dano residual, né, o dano que vai sobrar, que vai se expandir, além do dano moral coletivo, ou seja, 3 danos: transitório, residual
e o dano moral coletivo para aquela coletividade ali mais próxima. Então, assim, é muito interessante. E tudo isso estava onde, professor Jefferson? Estava no julgado do Herman Benjamin, né? No julgado dele. E no entendimento da própria súmula, quando sintetizaram aquela súmula do STJ, 629, sintetizaram com essa fundamentação aqui. E é basicamente isso. Professor, Algo. professor Jefferson, e no espelho traz um ponto interessante em relação ao dano moral coletivo. O dano moral coletivo está cada vez mais sendo cobrado nas provas, tanto de prova oral, como aconteceu recentemente no MP Minas, do ano passado, como em provas objetivas. Como aquele caiu em provas objetivas recente, né, realizadas pela em relação à sua categoria, se é um dano autônomo ou não. Para o coletivo, é um dano autônomo. Ele não se confunde com os danos que as pessoas físicas podem passar. Ele é prévio, ele não tem dor, ele não tem um sentimento, né? Mas só que ele é extrapatrimonial. É um dano que vai além do psíquico, do físico, né? É para restaurar essa moral mesmo coletiva pelo abalo e já é presumido esse abalo, né? Então, visa inibir as condutas transindividuais. Então, nem precisa ser um pedido expresso para o dano moral coletivo ser reconhecido. Muito interessante, ou seja, de ofício, né, o juiz, na sua decisão... É uma presunção. E onde é que eu encontro isso na lei? Na lei fala rapidamente, não expressamente, mas ela, interpretando esses artigos, dá a entender que ela quer falar do dano moral coletivo. É no artigo, né, da Lei da Ação Civil Pública e no artigo 6º do CDC. O artigo 6º do CDC dá a entender que ele realmente se trata desse tema, né, dano moral coletivo. Palavra-chave é uma configuração de um dano autônomo, né, categoria autônoma de dano. Interessante. Quando eu falei do princípio da ubiquidade, existe também outro nome, né, que geralmente cai nas provas, que é o caráter multifacetário, né, professor, do dano ao meio ambiente. Exato. Exato, por conta que não é uma seara ecológica, né? Vai além do litígio ali, do abalo sofrido. Então, ele se perfaz não só isolado, mas sim de toda a coletividade, né? São os processos ecológicos, não naquele momento, mas sim como é que vai se desenrolar não só para as gerações futuras, mas até mesmo a biota, como é que ela vai se comportar daqui para frente, né? Caráter multifacetário do dano ambiental quer dizer isso, né? Aspecto da seara ecológica, ética, né? Econômica e patrimonial. Muito bom, muito bom. Isso é um tema realmente quente de prova e às vezes você fica achando estranho, mas agora, depois dessa aula, você não tem como mais não errar isso, né? O último aspecto cobrado na prova, para a gente finalizar, é a possibilidade de reparação futura, né? Não se mostra suficiente. O candidato ele teria que desenvolver, né? Que não se mostraria suficiente no caso concreto, ou que se mostraria suficiente, né? Os dois aspectos, né? A prova cobrou, né? Dizendo, você tinha que se expressar, para quem acha que numa prova não cai latim, caiu aqui um termo em latim no espelho da prova, né? Que o candidato deveria, está dizendo aqui, o candidato deveria apontar que o bem lesado, né? O bem lesado foi imediatamente e completamente restaurado ao estado coante, isto é, houver restabelecimento da condição original, não há o que se falar ordinariamente em indenização, ou seja, se existir essa possibilidade de retornar ao estado coante, que é o estado anterior do bem, né, se for possível fazer isso, não há o caráter de indenizar, né? Só que no caso concreto, aí você teria que desenvolver, evidentemente, né? Ao revés, se não tivesse essa condição, geralmente quase nunca tem as degradações do meio ambiente, aí teria que indenizar e teria que recompor a biota, né? O professor até falou desse caráter multifacetário do dano ao meio ambiente. Professor, eu gostaria aqui só de dizer um resumo da súmula, né, do verbete da súmula. Quando se fala em obrigação de não fazer, ela se perfaz como na matéria processual? Ela se perfaz, né, por meio de uma tutela inibitória, civil público, uma ação popular. Uma obrigação
uma obrigação de não fazer, uma obrigação. Tá me ouvindo, professor? Tô lhe ouvindo. Você está na tela ainda. Pode falar. Isso, uma obrigação de não fazer, ela objetiva cessar os danos, né, para que o idoso ele não continue a gravar. Uma obrigação de fazer, a obrigação de fazer visa reparar, visa compensar o dano ambiental. E a indenização, ela é um fundo de recomposição dos bens lesados. Por isso, então, que é perfeitamente possível acumular tudo isso, porque são destinos diferentes para cada uma dessas punições, por assim dizer. Muito bom. Né? Aqui vamos passar os slides, só para ter esse julgado aqui, né, professor? Você Exato. colecionou. Aí, isso, como nós falamos do aspecto material, né, perfeitamente. E então, se por acaso for o dano moral, como é que ocorre a ação e a correção monetária, né? O STJ, né, por meio de recurso repetitivo, ele já reiterou várias vezes isso, que a responsabilidade no dano material, a correção monetária e o juros de mora, corresponde desde a data da ocorrência do dano ambiental. Isso no dano moral. Já no dano moral, essa correção monetária, ela se dá desde o arbitramento. Então, fica aí essa diferenciação do prazo em relação ao dano material e o dano moral, a partir de onde vai começar essa contagem. Isso é muito importante, né? A questão financeira é questão de prova também, né? Uma vez que Exato. o dano material aqui, a data do dano ambiental, da degradação, vai ser infinitamente maior essa correção. Né? Às vezes o processo demora 5, 10 anos, 15 anos, né, para se chegar ao final, na fase de Professor execução. Jefferson, aqui só para descontrair, eu estou aqui fazendo uma elucubração, não tem nada a ver aqui, tem não tem, né? Lá com a lei de improbidade administrativa, o STJ tem um célebre julgado que ele diz assim que ressarcir a administração não é uma punição, é um dever. Ela não está incluída ali no desdobramento de uma eventual punição por parte de quem lesa o erário. Ressarcir já é uma obrigação, né? Ressarcir os valores. E é mais aqui trazendo para a seara ambiental que isso aqui se desdobra da reparação integral, né, in natura. Não se perfaz, não é suficiente desdobramento, como o senhor explicou. Bom, e o outro slide que a gente trouxe aqui, dando moral coletiva, né, que já foi até pincelado pelo professor. E também caiu na prova, né, gente? Lembrando, né? Dano transitório, Prova dano oral, residual e o provas dano moral objetivas. coletivo. E a fundamentação, como o professor já até mencionou, no primeiro da Lei de Ação Civil Pública e no CDC, artigo 6º. Esse artigo 6º do CDC é extremamente importante, né, para você ler e conhecer, né? É você mesmo que advoga, você conhecer, que lá fala do caráter da transparência, da boa-fé, né, objetivo. Muito importante aqui. E o colecionando aqui o restante das informações, a jurisprudência da STJ se inclina no sentido de que o dano moral coletivo é a categoria autônoma do dano, como o professor já mencionou. E não se identifica como tradicionais atributos da pessoa humana. Tem a função de proporcionar uma reparação indireta, a lesão de um direito extra-patrimonial da coletividade. Esse aqui tem que aprender para levar para a prova. Proporcionar uma reparação indireta, né, dano moral coletivo, a lesão de um direito extra-patrimonial da coletividade, sancionar o ofensor, punir, né, e inibir condutas ofensivas, inibir, punitivo de meios, inibir, né, fazer com que ele entenda. Isso. E é esses É o que visa o dano motivo, né? São as três funções principais do dano moral coletivo que o senhor está citando. Muito bom. E para finalizar, eu só colecionei aqui a decisão, né, que a gente toma conhecimento, né, do Herman Benjamin, de onde extraiu a questão da prova cobrada pelo Sebrasco, né? Ele fala Ipsis que literis. ipsis literis, a decisão, a parte fundamental, importante, né? Fala, se o ambiente o lesado foi imediatamente e completamente restaurado, que é o voto dele, viu, pessoal? Ao seu estado original, né? Fala aqui o termo, em latim, não há que se falar como regra de indenização. Olha como está igualzinho na prova. Contudo, a possibilidade técnica e futura de restabelecimento in natura, então, juízo para frente, prospectivo, nem sempre se mostra suficiente, né? Essa é a regra. Aí ele finaliza aqui, por isso, a simples restauração futura
mais ainda se a perder de vista, né, do recurso, pagamento natural praticado, não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor, pagador e de reparação integral, igual na prova. Aí ele finaliza aqui, a responsabilidade civil, se realmente se aspira e adequadamente confrontar o caráter expansivo do difuso e difuso do dano ambiental, ou seja, se expande, né, que é o princípio da ubiquidade, deve ser compreendido o mais amplamente possível, de modo que a condenação reparada praticada não exclui o dever de indenizar. São os juízos retrospectivos e prospectivos. Muito bom. Aí ele finaliza, mais relaciona-se à degradação remanescente ou reflexo, que estava no espelho. O voto dele, né? Aí aqui, ó, M. Benjamin, segundo turma, de quando é o julgado, professor? 2012, publicado no DJE. 2000, mas aí foi um julgado aí bem recheado, né? Antigo, mas é aí que temos que se atentar, né? Para esses Exatamente. julgados emblemáticos, ele é recheado de doutrina e conceitos. Exatamente. E antes de finalizar, professor, e agradecer e pedir para as pessoas se inscreverem no canal, curtir e comentar se tiver alguma dúvida, né? A gente tem um Instagram também, Debate em Temas, né, pessoal? Para quem estiver no YouTube, vendo o nosso canal. E uma dica de ouro fundamental, né? Vou falar aqui de um princípio, né? Que não está nem no script, mas eu lembrei dele aqui, porque eu já falei de Pocket Doctrine, já falei de Principate, que é o princípio do Equador, né? E vai cair desse jeito na prova. E ele nada mais ele está na Lei 6987, né? E ele, no artigo 12, né? Na qual ele fala que todas as entidades que participam, né? Financiam, as entidades que a gente fala que financiam. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, professor? Isso, PNMA, exatamente. Artigo 12, ó. Princípio do Equador. Se extrai daqui já caiu em várias provas, viu, pessoal? Assim, aí ele fala que todas as entidades que financiam, que participam, né, com incentivos, né, governamentais ou não, condicionarão, né, a aprovação dos projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento na forma da lei e ao cumprimento de normas, dos critérios e padrões expedidos do CONAMA. Em síntese, ele está dizendo aqui que as entidades, órgãos, governamentais ou não, que financiam projetos de meio ambiente, né, de construção, que vai degradar, mesmo que com desenvolvimento sustentável, são obrigados também a fiscalizar, sob pena de serem responsabilizados solidariamente. Claro, olha como é muito importante esse artigo. Sob pena de ser responsabilizados solidariamente, e claro, não poderia deixar de enfatizar que essa responsabilidade solidária, a execução é subsidiária, ou seja, primeiro se executa realmente o infrator, não havendo o porte, né, econômico para ser custear o pagamento dessas multas e indenizações, vai atrás de quem financiou a obra, princípio do Equador, ou nada mais também, poderia elencar que é o Deep Pocket Doctrine, para ficar mais completo. Exato, para ter uma execução ativa. E é isso, né? A gente, mais um debate travado, né? Certamente a gente vai ter muito mais outros. Ansiosos, né? Deixando ansiosos aí os nossos amigos a respeito do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Em breve teremos vídeos, né, falar sobre esse tema importantíssimo, que sedimentou e vai cair nas provas subjetivos, né? Certamente. O espaço, né, territorial da abrangência da ação civil pública, né? Pode ter certeza que isso aí vai estar na sua prova. Certeza absoluta. E é isso, pessoal. Valeu, obrigado por tudo. Curta Até e mais. se inscreva. Valeu.